Nessa aula nós vamos conhecer o domínio, a imagem e o contradomínio de uma função. O objetivo dessa aula é só você identificar em uma função o domínio, a imagem e o contradomínio. O estudo do domínio propriamente dito nós vamos fazer na próxima aula, beleza? Então, vamos lá, prosseguindo então. Então, dados sejam os conjuntos A igual a 0, 1 e 2 e o conjunto B igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos considerar a função f de A em B, definida por y igual a x mais 1, ou ainda você pode representar essa função por f de x igual a x mais 1. Então, representando aqui o conjunto A, eu tenho 0, 1 e 2. Representando o conjunto B, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Qual seria, né, essa relação? Seria o seguinte, pessoal. Ó, quando x for 0, 0 mais 1 vai dar 1. Então, vai dar aqui, ó, 0 e 1. Quando x for 1, 1 mais 1 vai dar 2. Quando x for 2, 2 mais 1 vai dar 3. Então, esse conjunto que sai daqui, ó, observa que aqui nós temos 3 valores que chegam. Então, vamos circular ele aqui, porque nós vamos já dar um nome para ele. Então, baseado nisso que nós acabamos de ver, ou de fazer, surgem 3 perguntas. Primeiro, quem é o domínio? Quem é a imagem? E quem é o contradomínio nessa função? Então, pessoal, observa o seguinte, ó, quando eu tinha o valor de 0 para o x, que no caso seria o valor de A, eu encontrei o valor 1. Então, o que é que isso significa? Significa o seguinte, que o 1 é a imagem de 0 pela função. Ou seja, o f de 0 é igual a 1. Aí, preste atenção nesses detalhes, porque nós vamos usar muito esse conceito. Ó, o 1, ele é a imagem de 0 pela função. Ó. Qual é a imagem de 0? É 1. Ou seja, pessoal, quando x foi 0, eu obtive o valor 1. Eu posso dizer, então, que o f de 0 é igual a 1. Porque no lugar de x aqui, ó, observa que eu coloquei 0. Então, f de 0, e eu tive como resultado 1. O f, 2 é a imagem de 1 pela função. E indica-se o quê? O f de 1 é igual a 2. Ou seja, no lugar de x, eu coloquei quem? Eu coloquei 1. Então, ficou f de 1 é igual a 1 mais 1, 2. Eu tive como imagem o valor 2. E 3 é a imagem de 2 pela função f de 2 igual a 3. Ok? Então, eu tive como imagem o valor 3. A pergunta agora, quem é o domínio, quem é a imagem e quem é o contradomínio? Acredito que você já deve ter identificado. Quem é o domínio, pessoal? O domínio é o conjunto A, ou seja, é o conjunto de onde partem, a grosso modo dizer assim, as setas. Então, o domínio você pode representar pela letra D. No nosso caso aqui, ó, como nós temos uma função, observa que o D, ou seja, o domínio é o 0, o 1 e o 2. Ou seja, o próprio conjunto A. E quem é a imagem? A imagem é o resultado, no caso do domínio. Para 0, no caso, eu tive a imagem 1. Para 1, eu tive a imagem 2. Para 2, eu tive como imagem 3. Então, o conjunto imagem aqui é o conjunto 1, 2 e 3. Exatamente por isso que eu grifei aqui, ó, que eu marquei aqui. Ó. Esse aqui é a imagem. A imagem nós representamos por um I e um M. Então, quem é o domínio? Conjunto A. Quem é a imagem? É o conjunto que é o resultado, né? Todo o resultado. Para f de 0, eu tive como imagem 1. Para f de 1, a imagem 2. Para f de 2, a imagem 3. Então, está aqui o conjunto imagem. E quem é o contradomínio? O contradomínio é o conjunto B, tal que a imagem esteja contida no B. Então, é isso aqui que é, no caso, o contradomínio. É esse conjunto B, né, de modo que a imagem esteja contida no conjunto B. A imagem aqui está contida no conjunto B? Está. Então, aqui eu tenho como resultado o contradomínio. Vamos fazer mais alguns exercícios para nós entendermos melhor esses conceitos.